Boa noite. Boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos da Silva. Presente. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereador José Acácio Vilela. Presente. Vereador Mauro Celso de Souza Santos. Presente. Vereadora Paulina Desidéria Cândido. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Senhor presidente, declaro que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado quórum para a realização desta reunião. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Todos de pé e em momento de respeito para a execução do hino nacional, o hino municipal. Teremos agora o pequeno expediente. Ata da 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa. Aos 29 dias do mês de maio do ano 2017, às 18h30, na cidade comarca de Alpinópolis, estado de Minas Gerais, plenário Vicente Vilela Lemos, realizou-se a 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, sob a presidência do vereador José Acácio Vilela. O vereador Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara, constatou presentes os seguintes senhores vereadores: José Acácio Vilela, Rafael Henrique da Silva Freire, Mauro Celso Souza Santos, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, Guilherme Vilela de Lima, Antônio Carlos da Silva, Paulina Desidéria Cândido e Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Ausente o vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Com a presença de 8 vereadores, nos termos do artigo 124, parágrafo 1º do Regimento Interno,
O senhor presidente declarou aberta a sessão por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus. A ata número 17 da reunião ordinária anterior foi lida. A vereadora Paulina solicitou que constasse que ela disse que é do lado do prefeito, mas que é do lado do povo também. O vereador Guilherme solicitou que constasse que quando ele fez um requerimento em 28 de abril, pedindo cópia capa a capa da SEI, obteve as cópias apenas no dia 19 de maio. Expediente, oriundos do prefeito, ofício 152, solicitando convocação de audiência pública para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2017, dia 31/5, às 13 horas. Oriundos diversos sem matéria, apresentados pelos vereadores. Projeto de resolução 07, que autoriza o presidente da Câmara Municipal do Estado de Minas Gerais a assinar um aditivo ao convênio com a Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Alpinópolis para empréstimo de mais um estagiário. Requerimento do vereador Antônio Carlos da Silva pedindo informações sobre a pauta da reunião desta data. Grande expediente. Pronunciamento no grande expediente. Vereador Guilherme falou sobre o fato de vereador ter dito em Facebook sobre ameaças que sofreu, afirmando ser um fato muito grave. Que quando o vereador é ameaçado, significa que todos os novos também são. E por esse motivo, até já protocolaram um requerimento nessa casa por brigas e discussões ocorridas para evitar justamente isso. Salientou que o vereador tem que mostrar e provar essas ameaças, porque isso é um absurdo e juntos têm que lutar pela ordem nessa casa. Falou do mandato de segurança que os vereadores Mauro e Rafael entraram na Justiça, afirmando que esses querem fazer da Justiça um 10º vereador e que o juiz negou a liminar. Salientou ainda que, em sua opinião, isso é uma tentativa de fazer com que o voto do presidente seja válido nos casos de maioria absoluta, para que possa aumentar salários de cargos de confiança e, pior, é criar cargos prometidos em época de campanha. Em seguida, questionou o porquê e para que foi citado o nome de seu pai na reunião da SEI e também o nome da coral. Pediu providências porque é a segunda vez que o vereador traz para essa casa que está sendo ameaçado. Tem que ser feito alguma coisa para que tenha mais segurança. Senhor presidente, José Acácio antecipou seu momento para responder ao questionamento do vereador Guilherme. Informou que a questão de segurança na casa, em dias de reunião, já está em fase de licitação, que há um procedimento dentro da lei que não pode ser feito de qualquer maneira, pois realmente houve relatos de ameaças dentro da casa na última reunião. Falou que se sente envergonhado por essa situação, chegar ao ponto de ter que contratar seguranças, pois esse dinheiro poderia ser investido em outras coisas. Ainda disse sobre o fato do vereador Guilherme dizer que ele tem a intenção de criar cargos para cumprir promessas de campanhas, informou que isso não tem nenhuma verdade, pois o que eles estão querendo trazer é o PROCON para a cidade, pois isto é uma necessidade e um desejo de toda a população. Falou que no prazo de 1 mês essa situação será resolvida. Vereadora Paulina falou sobre o vereador Rafael ter dito na reunião passada que a cidade está nas mãos de caciques, mas não entende como ele diz isso. Se antes o vereador subia nos palanques defendendo o então candidato e ex-prefeito Júlio, foi chefe de gabinete do ex-prefeito e agora o persegue. Disse que é da turma dos caciques e do povo, que o cacique, entre aspas, deixou a cidade bonita. Diz que ele fica falando que tem que fazer coisas para a cidade, na internet, na rádio, mandando ofícios, e que ele deveria ir falar com o prefeito, já que ela vai e o prefeito faz tudo o que ela pede. Não fica mandando papel. A vereadora Sandra Aparecida disse que sente pena do presidente, pois ela, com 2 mandatos como presidente dessa casa,
não sofreu 1/3 do que ele tem sofrido. Parabenizou por ele mesmo estar indo atrás, estar conduzindo bem a situação, está indo atrás de soluções para o problema de segurança. Diz que acredita ser vergonhoso o fato de precisar contratar segurança para manter os vereadores seguros. Disse ainda que, quando há manifestação, é porque a população não está satisfeita com a casa. Disse da falta de respeito que há entre os próprios vereadores, pois eles são adversários políticos, mas não pode afetar a relação de respeito uns com os outros. Falou da importância da criação do PROCON na cidade e que isso não será criado para cabide de emprego. O vereador Mauro concordou com a vereadora Sandra que o respeito deve existir acima de qualquer outra coisa, entre os vereadores e entre eles e a população. Disse que eles não podem perder para eles mesmos, que é uma situação muito triste ver o vereador Guilherme dizer em tom de acusação quando fala das ameaças relatadas para o vereador Rafael na última reunião. Diz que houve uma suspeita e que eles, como membros da casa, devem realmente tomar providências. Diz que com muita tristeza concordou que deverá ser contratada uma equipe de segurança para acompanhar as reuniões e que esse dinheiro poderia ser gasto inclusive com o PROCON, do qual o vereador Guilherme se posicionou contra. Frisou que isso é um clamor da população há algum tempo. O vereador Rafael, respondendo às perguntas do vereador Guilherme, primeiramente sobre a questão do citar o pai do vereador, ele disse que citou que a situação financeira do vereador e da família dele não faria com que fosse difícil para que eles pagassem a taxa do esgoto. E quando disse que a empresa Coral havia quebrado, era pelo fato de ter deixado vários desempregados na cidade. E que, se fosse analisado a fala do vereador, nada mais era do que uma comparação ao padrão de vida do vereador e de mais da metade da população, que no caso não tem condições de pagar a taxa dos 90% do esgoto. E pior ainda, por um serviço que não está sendo feito. Disse ainda que na sua fala na reunião passada, inclusive elogiou a família do vereador, dizendo a ele que ele poderia caminhar com suas próprias pernas e não merecia passar pela situação da qual vem passando. Disse ainda que é a segunda vez que é ameaçado. Na primeira, eles registraram um boletim de ocorrência. Isso foi relatado em plenário na época, da qual, inclusive, o autor da ameaça fez o pedido de desculpas. Disse que na reunião passada houve uma suspeita vindo de uma pessoa que estava presente na reunião, que diante do fato pediu ao presidente para que fosse contratado segurança durante as reuniões. Falou que essas ameaças é somente pelo fato dele ser o relator da SEI do esgoto, que é a primeira que foi concluída e encaminhada ao Ministério Público. Respondeu a vereadora Paulina, quando ela sempre bate na tecla onde ele foi cargo de confiança do ex-prefeito. Disse que nunca escondeu de ninguém isso, mas na época acreditava que seria bom para a cidade, vendo depois que não era bem assim. Respondeu também quando a vereadora Paulina disse que tem que ir falar com o prefeito para pedir algo. Ele disse que não é função do vereador ir pedir para o prefeito, que é para isso que existem indicações, que é um meio legal de comunicação do Legislativo com o Executivo. Tribuna livre sem inscrição. Momento da presidência. O senhor presidente da Câmara reforçou as palavras do vereador Rafael, quando disse que as indicações são um meio de contato entre os vereadores com o prefeito. E que quando o prefeito cumpre apenas os pedidos dos vereadores da situação, isso sim pode ser chamado de politicagem. Convocou os vereadores para a audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre, dia 31/5, às 13 horas. Respondeu ao requerimento do vereador Antônio Carlos, informando que,
A pauta das reuniões são informadas sempre no final da reunião anterior, indeferindo então o requerimento. Falou sobre o requerimento verbal feito no dia 18/4 pela vereadora Sandra Mara, sobre a convocação de Antônio Domingos Ribeiro, chefe do Departamento de Fazenda, para prestar esclarecimentos aos vereadores. Ele disse que até o momento ninguém do Executivo se pronunciou. Pediu que o assessor jurídico tome medidas cabíveis e urgentes. Ordem do dia. Discussão e votação do veto do projeto de lei 03, de autoria do vereador Rafael, que institui a ficha limpa municipal na nomeação de pessoas a cargos comissionados no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional dos poderes executivo e legislativo e da outras providências. Colocado em única discussão, o vereador Guilherme afirmou que a lei proposta pelo vereador Rafael já existe na Lei de Improbidade Federal, explanando os motivos de ser favorável ao veto. Dentre ele, o fato da lei falar em punição de 8 anos de suspensão e isso divergir da lei federal, de ser uma lei ordinária e não complementar, e que deveria ser um projeto de iniciativa do Executivo. Afirmou que, em sua opinião, é um projeto para aparecer. Fez a leitura de uma jurisprudência do TJRS 2012. O vereador Rafael falou sobre o momento político sem precedentes que o Brasil atravessa. Disse que propôs o projeto para atender clamores da população e ao princípio da moralidade. Que o projeto não é de aparência, como afirmou o vereador Guilherme, pois não é vereador de aparência, não é político de profissão, e seu prazo nessa casa tem validade. Não está vereador para tentar reeleição daqui a 4 anos. Está vereador para atender a população. Falou sobre o vereador Guilherme ser membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e ter votado a favor do projeto na comissão e em plenário muda de opinião e é contra. Afirmou que o projeto é constitucional, ao contrário do que afirma o veto do prefeito, e que o fato de existir uma lei federal não impede que o município faça uma lei adaptando para a sua realidade. Apresentou um acordo do TJMG 2015, afirmando que a matéria em questão não invade a competência exclusiva do Poder Executivo. E, em seguida, entendimento do Ministério do STF, Alexandre de Moraes, falando do princípio da moralidade como pressupõe de todo ato da administração pública. E esse era o objetivo do projeto. Colocado em única votação o veto do projeto de lei, os vereadores Guilherme, Paulina, Antônio Carlos votaram a favor do veto. Os vereadores Sandra Aparecida, Sandra Mara, Mauro e Rafael votaram contra o veto. Sendo assim, o veto ao projeto de lei 03, de autoria do vereador Rafael, foi mantido. Explicação pessoal. A vereadora Paulina falou que ajuda o povo não é porque é vereadora, mas sempre gostou de ajudar e que não toma bênção do prefeito, mas sempre procurou o prefeito, seja de que lado for, e sempre foi bem atendida. O vereador Mauro lembrou da audiência pública, prestação de contas do prefeito, dia 31/5, às 13 horas, e lamentou o veto ao projeto de lei do vereador Rafael. A vereadora Sandra Aparecida falou sobre a comissão que foi formada para estudar o regimento interno e a lei orgânica, e pediu para que seja feita uma licitação para a contratação de uma equipe para refazê-los, porque se algum vereador fizer, vão dizer que é politicagem. O senhor presidente solicitou que o pedido seja feito por escrito para resguardá-lo e afirmou a necessidade da elaboração do Código de Ética. A vereadora Sandra Mara falou sobre o descaso do Executivo
com seu requerimento para que o chefe do Departamento de Fazendas viesse a esta casa para esclarecer dúvidas sobre férias-prêmio. O vereador Rafael agradeceu aos seus companheiros de bancada pelo apoio no projeto da ficha limpa, agradeceu aos vereadores Guilherme, Paulina e Antônio Carlos, porque eles estão lhe ensinando a como não ser um vereador, a como não agir, a como não se portar. Afirmou que não irá à prefeitura fazer barganha, porque é obrigação do prefeito atender os pedidos do povo e que os pedidos não são dele, e sim do povo. Ordem do dia 5, projeto de resolução 07, projeto de lei 011, estando os pareceres das comissões prontos. Nada mais havendo que tratar, senhor presidente, declarou encerrada a sessão. Eu, Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário, fiz esta ata por delegação de poderes, que uma vez lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos senhores membros da mesa e pelos vereadores que se interessarem. A ata está em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Concedida a palavra. Eu queria que retificasse, porque naquele dia eu disse tanta coisa, se possível depois até acompanhar junto do áudio para poder acrescentar. Falei usando os artigos da lei orgânica como justificativa a favor do veto. Citei também sobre o Rio Grande do Sul, onde o veto se manteve também. Se possível depois acrescentar minhas falas, porque eu acho que ficou muito restrito a maneira que foi dito da ata de hoje. Somente na parte da discussão do veto. Na verdade, a Genoveva está falando aqui, a ata, ela até deveria ser mais sucinta, né? Nós, ultimamente, esse ano, né, nessa legislatura, a gente está deixando, assim, que ela não fosse tão sucinta igual era. Mas aí o vereador quer, então, que coloque na íntegra a sua palavra. Se possível, eu venho até junto da Genoveva aqui e auxilio ela na parte da íntegra da minha fala, se possível. Tá, aí tem que ver do secretário o dia que está disponível. O dia que estiver disponível, fica deferido. Senhor presidente, peço a ata. palavra. Pois não. Na ata aqui, vereador Guilherme, consta a sua fala, eu só vou reforçá-la aqui, ó. O vereador Guilherme afirmou que a lei proposta pelo vereador Rafael já existe na Lei de Improbidade Federal, explanando os motivos de ser favorável ao veto. Dentre ele, o fato da lei falar em punição de 8 anos de suspensão, e isso divergir da lei federal, de ser uma lei ordinária e não complementar, e que deveria ser um projeto de iniciativa do Executivo. Afirmou que, em sua opinião, é um projeto para aparecer. Fez a leitura de uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de 2012. Está constando o que o senhor pediu para constar? Não, mas eu falo quando eu usei a parte da lei orgânica, os artigos 58, no inciso 3 e 4, e também usei a parte do artigo 54 da lei orgânica também como justificativa de defesa. Se possível, pelo menos acrescentar essas duas justificativas, já para mim já favoreceria. Tá, eu não vejo nenhum impedimento para que seja acrescentado, mas a fala do senhor consta aqui, tá? Só para deixar claro isso, que não está suprimindo nenhuma palavra que foi dita pelo senhor. Ok. Eu peço ao senhor secretário que conste as palavras do vereador Guilherme na próxima, então fica combinado. Ele procura o secretário, marca um dia, vem aqui e na próxima reunião será lida. Ok, obrigado. A ata está em discussão, em votação. A ata está aprovada. Continua a leitura do expediente. Requerimento 01. Os vereadores José Acácio Vilela, Mauro Celso Souza Santos, Rafael Henrique da Silva Freire,
todos com assento nessa casa, nos atribuições legais e regimentais, venho na presença de Vossas Excelências dizer e ao final requerer o seguinte: tendo em vista que foi apresentado pela mesa diretora um novo projeto, requeremos a retirada definitiva do projeto de lei 07, projeto de resolução 07, de 22 de maio de 2017. Então, está pedindo a retirada do projeto de resolução 07. Aí, a leitura do que vai ser agora, o novo projeto de resolução. Autoriza o presidente da Câmara Municipal de Opinópolis, Estado de Minas Gerais, a assinar convênio com a Delegacia de Polícia Civil da comarca de Opinópolis para empréstimo de 2 estagiários. Então, mudou isso aí. Antes era aditivo, agora é assinar o convênio. Tem uma cópia com cada vereador. Indicação 07. Vereador José Acácio Vilela, com assento nessa Casa de Leis, nos suas atribuições que lhe confere o artigo 174 do Regimento Interno, indica ao chefe do Poder Executivo que promova o seguinte: requer que seja promovido pelo departamento competente, especificamente na rua 13 de Maio, altura do terreno ao lado da casa do Miguel Moreira, pai do Devanir, colocação de um quebra-molas, devido ao fato da rua ser muito movimentada. Saliento que esse pedido é dos moradores do local e que, devido à imensa locomoção de veículos e de pessoas, o quebra-molas é peça fundamental na segurança do trânsito e dos pedestres. Aguardo providências urgentes. José Acácio Vilela, presidente da Câmara Municipal. Ofício 061. Gabinete da Presidência. Assunto: irregularidades verificadas na administração municipal pela Câmara de Vereadores. Senhor Controlador Interno Municipal, na oportunidade, cumprimentando Vossa Senhoria, vimos apresentar as seguintes irregularidades abaixo constadas por essa Casa Legislativa na administração municipal e saber quais foram as medidas tomadas até o presente momento em relação a todas elas, por parte desse controlador interno. Primeiro, a senhora Flávia Cristina Felipe, por ser nora do senhor prefeito, fato que é público e notório e que não depende de prova, não pode estar ocupando o cargo comissionado nessa administração municipal de diretora municipal do Departamento de Administração, por contrariar de maneira frontal a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal. Importante esclarecer que a Constituição Nacional reconhece a união estável, entre aspas, como unidade familiar, no parágrafo 2º do seu artigo 226, implica dizer que a união estável produz os mesmos efeitos e direitos matrimoniais às partes como se casados fossem. Por tal motivo, aplica-se nesses casos a proibição da súmula 13 do STF, que trata do nepotismo na administração pública. Segunda, o ex-prefeito senhor Júlio César Bueno Silva aplicou de forma irregular grande parte da verba de 1.600.000 recebido da Copasa, conforme cláusula 5ª do contrato programa firmado entre as partes, município e Copasa, utilizando-a para pagamento de despesas correntes, como folha de pagamento, etc., contrariando o disposto no artigo 44 na Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceira, não foram prestadas as contas pelo atual prefeito municipal, de que trata o artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, no mês de maio de 2017, em audiência pública previamente designada para tal fim, perante a Câmara Municipal. Quarta,
pelo ex-prefeito senhor Júlio César Bueno, através de seu gestor do SUS, não foram prestadas as contas que trata o artigo 36, parágrafo 5º, da Lei Complementar Federal 141/2012, no ano de 2016, perante a Câmara Municipal. Assim, esperamos uma resposta de Vossa Senhoria sobre as medidas que foram ou estão sendo tomadas em relação a irregularidades acima referidas. Uma das funções da Controladoria Municipal é tentar regularizar as irregularidades porventura verificadas na administração pública, quando forem sanáveis, ou então denunciar os responsáveis pelas práticas desses atos às autoridades competentes. E segundo a Lei Complementar Municipal 01/2001, compete ao controlador interno municipal, dentre outras atribuições, manter o diretor do DMA informado sobre quaisquer irregularidades ou ilegalidades havidas no decorrer do exercício. Sempre há tempo de se poder reparar erros ou omissões que possam prejudicar o erário público. Devemos ressaltar que a Câmara Municipal tem feito a sua parte no sentido de fiscalizar os atos da administração municipal, quando toma conhecimento, através de apurações diretas ou por denúncia dos cidadãos. Esperamos que Vossa Senhoria, no exercício de sua função, também faça a sua parte, sob pena de ser responsabilizado também por omissão, de forma solidária. Sem mais para o momento, firmamos-nos com elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à inteira disposição de Vossa Senhoria para lhe servir naquilo que for possível. Cordialmente, José Acácio Vilela, presidente. E esse ofício foi encaminhado ao Marcos Kraus Ribeiro, controlador interno do município de Alpinópolis, que será encaminhado amanhã. Pode continuar, senhor presidente. Grande expediente. Encontram-se inscritos os senhores vereadores Paulina Desidério Cândida, Guilherme Vilela de Lima, Mauro Celso de Souza Santos e Rafael Henrique da Silva. Cada vereador terá 7 minutos. 7h30, né? 30 segundos. 7 minutos e 30 segundos. Com a palavra a vereadora Paulina Desidério Cândida. Boa noite a todos. Boa noite. Igual falou que eu vou lá tomar benção de prefeito, eu não tinha tomado, agora eu fui lá e tomei benção, eu sou bem obediente. E a coisa melhor que existe é você começar um dia com Deus te abençoe, que é uma palavra bonita, a hora que um filho levanta e fala para sua mãe, ou para o seu pai, sua tia, Deus te abençoe. Isso é uma palavra muito bonita que Deus deixou, a primeira palavra mais bonita que Deus deixou, um Deus te abençoe para um filho, uma mãe e qualquer uma pessoa. Eu fui lá e tomei bênção do prefeito, que acho que eu vou ser mais bem abençoado para trabalhar nessa casa, porque eu vou lá cuidar das minhas obrigações, toda vez, eu nunca, não tive partido lá dentro da prefeitura, quem entrou lá, obrigado a trabalhar para o povo. Agora falar que ele tem que vir até nós, não, eu fui até lá sim, e falar, e essa palavra, eu nunca ouvi lá, para mim não, de falar, faça as coisas para você, precisa passar do meu lado, não, nunca. E não é hoje que eu vou na prefeitura, não. Há muitos anos que eu frequento essa prefeitura. Em Deus, quando era da matriz ali, ó, há muitos anos. Então, nunca ninguém falou essa palavra para mim. E eu não sou foi de bananeira, nem se a pessoa falar, eu não vou para onde que o vento pende, não. O meu lugar é aquele ali, que faz eu e minha cabeça, ninguém vai minha cabeça. Então, eu acho que a pessoa tinha que pensar mais um pouquinho para falar, porque eu nunca tomei benção de prefeito, agora eu fui e tomei. E aí, o que aconteceu? Não, eu vou lá, graças a Deus, agradeço a Deus, meu serviço, se não dá para fazer na hora, eu volto de novo e peço, e graças a Deus,
Sempre eu sou bem atendido. Mas não vai achar que pede alguma coisa em troco, não. Nunca ninguém pediu passar por... Vai para mim que eu vou passar, aí você passa do nosso lado. Não, nunca ninguém me disse para mim. Então eu tenho que agradecer a Deus, estou satisfeito com o prefeito, e sou do lado do prefeito, sou do lado do povo, falo mais uma vez, e quem falar que eu vou lá, que eu preciso vir cá, não, eu vou lá mesmo a hora que eu quiser, as portas estão abertas para quem quiser ir, que em vez de fazer, ficar aí com internet, papel aí, essas coisas aí, não, eu vou lá, eu não vou ficar gastando papel para mim poder gastar papel à toa. Não, esse dinheiro de papel, posso começar outra coisa, que eu tenho perna, eu posso ir lá, graças a Deus. Agora querer que tirando sarro de mim, não. Vou a hora que eu quiser do prefeito. Eu não mando indicação, nada não. Eu gosto de ir na pé da pessoa para conversar de cara a cara, não é papel não. Porque o que tem que falar, às vezes, numa hora do papel, estão uma coisa lá, eu perguntei, e eu vou lá, resolvo na hora. Se não for resolver na hora, resolvo outro dia. Devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Paulina. Com a palavra, o vereador Guilherme Vilela de Lima. Primeiramente, boa noite, nobres colegas, boa noite, presidente, boa noite ao público presente. Hoje eu venho aqui para parabenizar a nossa equipe de Alpinópolis de futsal pelo ótimo jogo semana passada, segunda-feira. Foi um jogo de bastante emoção, na qual foi uma vitória suada, faltando 20 segundos para acabar o jogo. E quinta-feira agora, estamos a um passo de classificar para a semifinal da EPTV, algo histórico em nossa cidade, no qual nunca tinha passado a primeira fase, e agora a nossa cidade está próxima de chegar à semifinal. Parabenizar toda a molecada aí que está participando, jogando junto, parabenizar o vôlei que teve, esse fim de semana foi preparação para os jogos de Joju que estão para chegar aí, que venceram a equipe de Conceição da Aparecida. E parabenizar que agora começaram as obras do calçamento do Monsenhor Birajara, recomeçaram no caso, e que se Deus quiser, nesses 4 anos a gente pode finalizar e possa dar tudo certo ao Monsenhor Birajara. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Mauro Celso de Souza Santos. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite ao público presente. Eu gostaria de repassar o meu tempo restante para o vereador Rafael Freire. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, o vereador Rafael Henrique da Silva Freire, que terá 14 minutos e 45 segundos. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite ao vice-presidente. Boa noite aos colegas de vereança. Boa noite. Boa noite ao público presente. Senhor presidente, mais uma vez venho ao plenário desta casa trazer assuntos que são de relevante interesse da nossa população. Chegar aqui no plenário para bater palma para tudo que é feito dentro da administração municipal, acredito eu que este não é o papel de um vereador. O papel de um vereador é fiscalizar o executivo, é acompanhar de perto aquilo que está sendo feito em nosso município, é propor solução para os problemas que estão atingindo o nosso povo. Eu gostaria muito, senhor presidente, de chegar nesse plenário e só sair da minha boca palavras de elogios. Mas, infelizmente, se eu faço e me porto dessa maneira nesta casa, eu não estou iludindo somente o povo, eu estou iludindo primeiramente a mim mesmo, por saber que a nossa realidade é bem diferente daquilo que é apresentado por alguns vereadores nesta casa. Na semana passada, nós tivemos uma reunião. Os 9 vereadores estiveram presentes com a diretoria do hospital. E o que nos foi dito pela diretoria do hospital de Alpinópolis é algo que não pode ficar somente naquelas 4 paredes. É algo que tem que ser participado à nossa população, para que o povo saiba de fato o que está acontecendo dentro da saúde em Alpinópolis. Naquele mesmo dia, nós tivemos aqui a prestação de contas da secretária, da diretora municipal de saúde. Veio, cumpriu o que dispõe a lei.
Mas é muito fácil, senhor presidente, prestar contas daquilo que está fazendo e aquilo que não está sendo feito. Eu quero ver se há políticos nessa cidade, se há cargos de confiança nessa cidade, que tem coragem de chegar para o povo e mostrar aquilo que deveria ser feito e não está sendo feito em nossa cidade. Porque chegar aqui e mostrar que foi agendado 10 consultas, 20 consultas, 8 exames, 30 exames, não sei quantas cirurgias, isso é muito fácil. E aquilo que não foi feito? Isso não é mostrado. Isso o nosso povo não tem conhecimento. E tanto é verdade isso que eu estou dizendo para vocês, que eu conheço uma pessoa que está com um pedido de uma cirurgia de cataratas desde agosto do ano passado. E até hoje, a administração municipal não tomou providência. A Constituição Federal não está sendo cumprida nessa cidade. Depois vem falar que nós estamos querendo judicializar a política em Alpinópolis. Mas se o cidadão não tem o seu direito garantido pela administração municipal, onde é que ele vai procurar ajuda? Se no Departamento Municipal de Saúde o seu exame, a sua consulta, a sua cirurgia não é agendada. Um ano para conseguir uma cirurgia de catarata e até agora nada. Aí uma outra pessoa me procura com 2 ultrassons que precisam ser feitos da sua perna. Já foi não sei quantas vezes falar com a diretora de saúde, tem isso documentado, tem isso registrado, e nada é feito. Aí chega aqui para parabenizar futebol, para parabenizar o prefeito, falar que vai pedir bênção para o prefeito. Mas e o povo, senhor presidente? Quando é que abrem a boca para falar do povo? Quando é que abrem a boca para defender o nosso povo? Eu gostaria de saber, senhor presidente, não que o futebol não seja importante, é importante. Nós temos que incentivar o esporte, sim. Mas, senhor presidente, diante de uma crise econômica, financeira que assola o nosso país, diante de uma cidade que não gera emprego para a nossa população, nós temos a ineficiência de um departamento de saúde que deixa a nossa população à deriva. Aí é preciso da diretoria do hospital nos chamar para uma reunião e colocar às claras aquilo que está escondido. O pronto-socorro é responsabilidade do município. O hospital vende um serviço para o município. O prefeito contribui lá com R$226 mil por mês. E segundo o que nos foi passado pela diretoria do hospital, este montante não está dando conta de atender a demanda. Porque além dos plantonistas, dos médicos que ficam lá de plantão, tem que ser pago o medicamento, tem que ser paga a enfermeira, tem que ser paga as meninas da limpeza. O dinheiro não dá. E o hospital fecha as contas no mês no vermelho. O que eu propus lá, o que eu propus na reunião, e todos vocês que estão aqui presenciaram isso, para que fosse feito um plantão que seja até meia-noite no ambulatório municipal aqui perto do Zé Primo. Desafogaria o atendimento no pronto-socorro e melhoraria o atendimento da nossa população. Pediram para o prefeito mais um médico plantonista, foi negado. Vocês, não sei se vocês sabem, mas Alpinópolis não está fazendo mais parto. As nossas gestantes estão tendo que deslocar a Passos para ter os seus filhos. E com isso,
além do transtorno psicológico, do risco de colocar uma gestante em trabalho de parto numa ambulância, tem a questão cultural, que as nossas crianças deixarão de ser alpinopolenses para ser passenses. Além disso, senhor presidente, as cirurgias que eram feitas pelo Hospital de Alpinópolis, ortopedia e tantas outras especialidades, foi cancelado pelo Departamento Municipal de Saúde. Querem que o nosso povo tenha uma saúde de qualidade em cima de ambulância, obrigando um idoso a sair daqui 5, 6 da manhã para ter a sua saúde garantida lá fora, coisa que poderia estar sendo feito aqui no Hospital de Alpinópolis. Tirou-se o credenciamento de várias especialidades médicas do hospital. Aí às vezes fala, estou tirando porque aqui está mais caro. Mas está mais caro, 300, 400 reais. Mas aí não coloca no papel o que vai gastar com gasolina, o que vai gastar com o motorista, o que vai gastar com o transporte, com a manutenção do veículo, sem falar no desconforto que é para a nossa população. Não dá mais, gente. Não dá mais para fazer uma política no amadorismo. E quando eu chego nessa casa para falar as verdades que muitos tentam esconder do povo, eu falo de consciência tranquila. Porque tudo que eu estou falando para vocês eu consigo provar. Vocês, inclusive vereadores da base do prefeito que estavam na reunião na semana passada, presenciaram tudo isso que eu estou dizendo aqui. E isso que eu estou falando não é o vereador Rafael Freire, foi a diretoria do Hospital de Alpinópolis que nos passou. Então, senhor presidente, eu gostaria que os nobres vereadores, que os senhores e senhoras vereadoras, pensassem mais no coletivo, esquecessem o particular. Parece que está virando tradição, toda reunião tem vereador que chega aqui para falar do vereador Rafael Freire. Sinal que o meu trabalho está surtindo resultado. Mas só que este não é o foco desta casa. Enquanto esse vereador perde tempo me atacando, lá fora tem gente sofrendo na fila de um hospital, tem gente sofrendo na fila de espera para marcar exames, cirurgias, consultas, que o Departamento de Saúde não está marcando. Quando é que esse tipo de pessoa vai chegar nessa casa para defender o povo? Quando é que a população de Alpinópolis, de fato, vai ser lembrada por nós, vereadores? Digo mais, senhor presidente. Eu irei à prefeitura, vocês podem avisar o prefeito. Eu irei à prefeitura, só que eu não quero reunião de porta fechada. Eu quero reunião de portas abertas. E a população que quiser me acompanhar, estão convidados. Eu irei à prefeitura com cópia de todas as indicações que eu fiz para o senhor prefeito do começo do ano até agora. E eu quero ouvir da boca dele, quero que a população esteja junto, o porquê as minhas indicações não foram atendidas. Porque o que eu estou levando para ele é pedido da nossa população, não é um pedido do vereador Rafael Freire. Então, vereador Guilherme, o senhor que é líder do governo, diga ao prefeito que eu irei. Eu não sei se como está funcionando o agendamento lá, se tem que marcar o horário ou não, mas se tiver, já adiante para ele, que marque o horário, mas que eu não irei só. Irei levar comigo quem do povo quiser ir junto. Porque o meu mandato está sendo feito para o povo, não para um grupo político ou somente para mim. E quero aqui também destacar, senhor presidente, a ausência do senhor prefeito na prestação de contas desta casa. Em mais de 30 anos, é a primeira vez que o chefe do Poder Executivo Municipal se recusa a vir à Câmara de Vereadores e prestar contas do seu mandato.
A nossa legislação é clara: lei de responsabilidade fiscal, lei orgânica do município, regimento interno dessa casa. Estão brincando com coisa séria. Estão brincando com coisa séria. E o que nós presenciamos aqui na última semana foi um total desrespeito do Poder Executivo com essa casa. Por que que o prefeito não quer vir aqui para honrar os seus atos, honrar os seus compromissos? É medo? É medo? É o quê? Eu gostaria de saber por que que o prefeito não vem a essa casa. Porque não tem lei que obrigue o vereador a ir lá no prefeito, mas tem lei que obriga o prefeito a vir aqui. Aí vem e me manda representante, sem procuração, sem mandado, sem nada. Chega aqui e acha que vai fazer o que quer. Não vai fazer o que quer. Poder legislativo é um poder independente. Se isso aqui foi linha acessória da prefeitura na gestão passada, ficou no passado. Agora há uma Câmara independente. E isso vai ter que ser respeitado. Nós não estamos aqui para brincadeira. Se o prefeito está levando isso numa brincadeira, nós não estamos. E eu falarei e cobrarei quantas vezes for preciso e necessário, para que o Poder Legislativo de Alpinópolis seja visto como um poder independente e seja respeitado em sua totalidade. Quero, para finalizar, senhor presidente, cumprimentar aqui o senhor, o vereador Mauro, vereadora Sandra do Nequinha, Sandra de Joaquim Tamar, que atendeu em conjunto um pedido deste vereador que vos fala, e que inclusive foi uma determinação do senhor presidente, para que as reuniões dessa casa fossem transmitidas pela internet via YouTube. Isso mostra o compromisso que nós estamos tendo com a população, mostra a transparência que a mesa diretora desta casa está tendo com o povo, e mostra a eficiência da administração pública. Mostra que quando quer as coisas acontecem, e que nós não temos que esconder nada do povo, porque sabemos daquilo que estamos fazendo dentro dessa casa. Só para concluir, senhor presidente, para quem achou que o assunto da Copasa estava encerrado, aguardem, vocês terão uma grande surpresa. Muito obrigado, devolvo a palavra. Na tribuna livre não se encontram inscritos. Momento da presidência. Primeiramente, eu gostaria de fazer um comentário na palavra do vereador Rafael com relação à Santa Casa. Nós tivemos uma reunião, foi no dia 31, após a audiência pública da saúde aqui nessa casa. E realmente foi uma reunião proveitosa, uma reunião muito boa com o diretor da Santa Casa, infelizmente com más notícias, para nós com relação à saúde. E aqui estava eu, inclusive, elogiando a diretora do Departamento de Saúde, achando que a saúde do município estava indo muito bem. E chegando lá, a gente vê que há muitas falhas ainda. Mas dá para notar, eu acho que essa casa tem que trabalhar, todos os vereadores em conjunto, com o prefeito municipal, principalmente, para tomarmos medida com relação aos PSF. Dá para ver que os PSF que não estão funcionando da maneira como deveria e que a lei federal fala. Então, na medida que os PSF começar a funcionar, o nosso plantão lá de urgência e emergência terá um bom atendimento. É o que a população de Alpinópolis reclama bastante. Então, o principal ponto é esse. Com relação ao funcionamento lá do postinho do Zé Primo, já funcionou no mandato do Edinho e do Oswaldo, e funcionou muito bem. Aquele pessoal que põe café, que trabalha durante o dia, aí, de pedreiro principalmente, os pegadores de café, quem trabalha na roça,
tinha aquele horário para ser atendido lá. E naquele horário, pelo que o pessoal do hospital nos diz, desafogava muito, né? Já ajudava a desafogar, que estaria praticamente, seria mais um pronto-socorro, né? Então, está aí a dica para o senhor prefeito. Eu acho que é importante, poderia aí começar o funcionamento aí à noite no postinho. E ver o que está acontecendo nos PSF. Porque hoje eu vi, se não me engano, eu não sei se é um processo seletivo, alguma coisa de alguma cidade, na Folha da Manhã. E lá vinha a carga horária de dentista para o PSF. Era a carga horária de 8 horas, 40 horas semanais, não é isso? Então, 8 horas. E a gente vê que esses profissionais, eles chegam lá, os enfermeiros realmente, os atendentes, eles trabalham no horário correto. Mas médico e dentista, eles chegam lá, 2 horas ou até menos, né? 1 hora estão atendendo o pessoal e indo embora. E me parece que o contrato celebrado entre o município e esses profissionais não são esses. Então, há muita coisa a ser feita e nós saímos de lá, inclusive, com a ideia de termos, convidar todos os vereadores para a gente fazer, inclusive, uma audiência pública, né, convidando aí todos os envolvidos na área da saúde do município, o prefeito municipal, esta Câmara, a Santa Casa, tudo, envolver a comunidade inteira e a gente fazer uma audiência pública, talvez ainda esse mês. É assunto que a gente pode reunir, né? Não precisa ser aqui no plenário, reunir no plenário para a gente ver sobre isso. Gostaria também de dizer o seguinte, se pudéssemos hoje ainda, aqui nessa reunião, formar as comissões, porque nós formamos a comissão da lei orgânica e a vereadora Maísa afastou, e ela fazia parte, né? Parece que ela fazia parte. Então, a gente formar a comissão para revisão da lei orgânica, do regimento interno e também do código, se pudermos, que aconteça ainda durante esta reunião. Eu tenho aqui vários convites. Hoje me ligou de manhã a prefeita da cidade de São João Batista do Glória. Ligou convidando para uma reunião da AMEG, que será realizada agora dia 9, sexta-feira. Ela me diz 8h30 da manhã, mas o convite depois, a nossa chefe de gabinete, a Dani, pegou outras informações, parece que começa 10 horas da manhã. Então o convite, eu não sei se está na mesa dos vereadores, mas é por volta das 10 horas da manhã. Então está aí, está convidado todos os vereadores. Eles estão sentindo a falta dos vereadores nas reuniões, né, da MEG. Eu disse que a gente nem é associado ao Pinópolis, não é associado à MEG. Ela disse que não teria problema e que os vereadores podem participar. E o tema lá, a plenária geral, combate à violência na região. É do Dr. José Geraldo Lopes da Silveira e Dr. Fernando Andrade Abreu, Instituto Passos contra a Violência, /OAB Passos. Planejamento estratégico da gestão dos municípios do entorno do Parque da Serra da Canastra, pelo professor Charles Alexandre. Iluminação pública e as novas oportunidades, José Irmo do Carmo Júnior, grupo de trabalho da CEMIG. E deliberação de outros assuntos. Então está aí o convite da AMEG para sexta-feira. Também para sexta-feira está aí um convite do do deputado Emidinho Madeira, com o governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Governo, convidando todos os vereadores também para um seminário de esclarecimento sobre o marco regulatório, que é muito importante, é uma dúvida que está aí, principalmente com o pessoal das entidades aí de Alpinópolis. E um momento importante para que todos os vereadores participem, para estar cooperando aí com as nossas entidades. Então, o primeiro painel é o marco regulatório, suas diretrizes. O segundo é o chamamento público e depois as entidades. Vai ser realizado das 8 às 12, né, das 8 ao meio-dia, sexta-feira, na Câmara Municipal de Nova Resende, que fica na Rua Major Francisco Anacleto, 523. Também tem um convite aqui, que vem em nome
apenas do presidente, eu gostaria de estender a todos os vereadores, e também aqui fala a todos os vereadores, do senhor Carlos Eduardo Nascimento Reis. Ele é arquiteto e urbanista. Ele pede aqui que seja usado aqui as dependências do plenário da Câmara no dia 7 de junho, portanto, depois de amanhã, quarta-feira, às 19 horas. O tema que será abordado será a apresentação de um trabalho de conclusão do curso com denominação a implantação prédio para a Prefeitura de Alpinópolis. Ele convida o presidente e também os demais vereadores para esse encontro aqui às 19 horas, dia 7 de junho. Do Carlos Eduardo. Está aí o convite para depois de manhã. Na reunião do dia 22, né, da segunda-feira passada, o vereador Guilherme, dia 29, foi 29? 29 segundo, dia 31, isso. No dia 29, o vereador Guilherme fez um comentário aí com relação à menção de um resultado do mandato de segurança. Foi, né, no último dia 31 de maio, eu, José Acácio, fui notificado para responder a um mandato de segurança, proposto pelos senhores vereadores Mauro e Rafael, onde se discute, neste mandato de segurança, proposto pelos vereadores, a possibilidade deste presidente poder estar votando quando for exigida a maioria absoluta, ou o meu voto também for necessário para tal fim. Mas curioso, senhor vereador, já havia comunicado na última reunião em plenário, antes da minha notificação, de que a liminar havia sido indeferida por hora. Então eu ainda nem tinha conhecimento da liminar. Eu gostaria de saber do vereador como ficou sabendo do indeferimento da liminar dos vereadores Mauro e Rafael, se a decisão não ficou disponível na internet, no site do Tribunal de Justiça. Também, será que está vazando informações do fórum, antes mesmo da matéria ser publicada, ou a parte ser intimada? No caso eu, que foi dia 31 que eu fui intimado, e a reunião aconteceu no dia 29, e o senhor vereador teceu comentários, inclusive sobre o conteúdo do mandato de segurança. Bom, quando me apresentaram via site. Então, por esse motivo, quando eu vi via site. Certo, quando mas me o apresentaram conteúdo, junto. Mas isso aí foi... no dia 29, segunda-feira. Dia 29. Isso. Mas do conteúdo, porque o senhor vereador teceu comentários sobre o conteúdo do mandato de segurança. Estava no site também o conteúdo. Não, não estava. Estava sim. Não, isso não está. Bom, pelo menos não tem. Então eu gostaria só de saber, o vereador já respondeu, e eu gostaria de tomar certas providências, porque poderá, né, estar vazando alguma informação do Fórum de Alpinópolis. Também gostaria de fazer uma indagação ao senhor vereador Antônio Carlos da Silva. Qual é o objetivo de seu requerimento, tendo em vista que o mesmo alega ter ocorrido a inclusão na pauta de projetos hora antes da reunião ordinária, contrariando o artigo 168, parágrafo 1º, 2, 3 e 4, não entendendo o indeferimento do último requerimento do vereador. Estou fazendo a indagação porque recebi, né, através do requerimento no 003/2017, o vereador pedindo, indagando, né, dessa presidência sobre a pauta, e alegando, né, que eu estou contrariando o artigo 168, parágrafo 1º, 2, 3 e 4.
Ué, eu venho aqui pedir pauta, não me atende, não me dá? Então, vereador, mas esse artigo 168, você poderia me explicar o que consta desse artigo 168? Não sei explicar, não. Certo. Então, o artigo 168 do Regimento Interno, ele não fala sobre esse assunto. Ele fala: a proposta de emenda à lei orgânica será submetida a 2 turnos de votação, com interstício mínimo de 10 dias e será aprovada pelo quórum de 2/3 da Câmara nos 2 turnos. Portanto, no regimento interno, esse artigo 168 sai totalmente fora do assunto. Na lei orgânica também, a lei orgânica diz o artigo 168, o município construirá e manterá abatedouro municipal, disciplinado por decreto o seu uso de funcionamento, que também não tem nada a ver com esse artigo 168, parágrafo 1º, 2, 3 e 4, que eu não sei se é do regimento interno ou da lei orgânica, porque não é de nenhum dos dois. Eu levo novamente ao conhecimento do culto vereador que toda a ordem do dia é anunciada por esse presidente de uma reunião para outra. Assim, a pauta desta reunião já encontra-se, inclusive, à disposição de todos no ato da Câmara, bastando este vereador ir ao mural e verificar, sendo necessário a protocolização de requerimentos como este. Por outro lado, senhor vereador, esclareço que o requerimento número 003/2017 do vereador Antônio Carlos da Silva, vulgo Pelota, há de ser indeferido por equívoco em seu amparo legal. Haja visto que os artigos mencionados pelo nobre vereador não estão devidamente adequados, pois o artigo 168 e os parágrafos que eu já disse, como citados no requerimento, sequer tratam desta matéria, o que dificulta a esta presidência entender o que de fato requer o senhor vereador. Porém, para que o vereador tome novamente ciência da pauta desta reunião, não vejo impedimento em novamente dar-lhe ciência, pois será a 3ª vez que isto acontece. Assim, esclareço ao douto vereador que não há pauta para esta reunião, pois ficou determinado na reunião ordinária do dia 29/5/2017, que se acaso as comissões permanentes emitissem seus pareceres, iriam entrar em pauta o projeto de resolução número 007/2017, que trata dos estagiários da delegacia, bem como o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018. Então, como não houve, apenas a Comissão de Legislação reuniu, faltam mais 2 comissões, né? Tem a de obras e a de orçamento ainda, né? São 2, então não resolveu. E com relação à resolução, também houve alteração no projeto original, né, que ele saiu de pauta e entrou um outro projeto para a próxima reunião. Ficou alguma dúvida, senhor vereador? Todos os convites aos senhores vereadores foram feitos. Então, não temos pauta para essa reunião, e para a próxima reunião ordinária do dia 12 de junho, estará na pauta o projeto de resolução número 007/2017, que autoriza o presidente da Câmara Municipal de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais, a assinar convênio com a Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Alpinópolis para empréstimos de 2 estagiários. É a pauta da próxima reunião. Projeto de resolução número 007/2017, que autoriza o presidente da Câmara a assinar convênio para empréstimos de 2 estagiários com a Delegacia da Polícia Civil desta comarca aqui de Alpinópolis. E eu gostaria de pedir às comissões que se agilizem com relação a LDO. A Certo, senhores legislação já vereadores? foi feita e realizada hoje. Que façam as reuniões
porque julho é recesso, né? E nós devemos votar até o final desse mês de junho. A legislação está pronta. A legislação, então, tem que enviar para as outras duas comissões. Então, que façam nessa semana. E eu tenho lá 3 minutos, quase 4 minutos. Eu gostaria, esse tempo, pedir aos senhores vereadores que façam uma reuniãozinha aqui mesmo e vamos formar as comissões para a revisão da lei orgânica, do regimento interno, tudo separado, e do código de ética dessa casa, que se faz necessário para as nossas reuniões, porque o processo legislativo está lento e a nossa lei orgânica municipal já está em desacordo com a Constituição Federal. Então, eu gostaria de fazer uma pausa aqui de 5 minutos, no máximo, para que os vereadores reunissem para formarmos a comissão. Pode vir, todos. As duas comissões. Comissão para revisão da lei orgânica e regimento interno. Guilherme Lima, Sandra do Nequinha e Mauro. Código de ética. Rafael Freire, Sandra Silveira e Pelota. Guardam bem. E eu peço que vocês façam os cursos, gente, que tem aí no final do mês, agora, se não me engano, foi distribuído os convites aí. Então, na última reunião, vocês dão uma olhadinha, são cursos bons, para que nós possamos resolver esse problema, esse impasse, principalmente na lei orgânica, que nós temos por obrigação de alterar, adequar ela à lei maior, que é a Constituição Federal. Na explicação pessoal, estão inscritos os vereadores Paulina, assuntos da reunião; Guilherme, assuntos da reunião; Mauro, assuntos da reunião; Rafael, assuntos da reunião; Sandra, assuntos da reunião; Sandra Mara, assuntos da reunião. Cada vereador tem o prazo de 2 minutos e 50 segundos. Vereadora Paulina, assuntos da reunião. É igual eu estou falando, a gente trabalhar sobre o negócio do hospital, as coisas, igual falando que o vereador vem aqui para elogiar futebol, elogiar o prefeito, as coisas, não, eu venho para elogiar tudo. Só que cada um tem feito trabalhar, acho que cada um deve de cuidar do seu serviço, cada um cuida do seu, porque não sabe. Hoje eu fui em 10 casas visitar pessoas que estavam precisando de ajuda. Fui para ver o que precisava, a pessoa me chamou pedindo. Então, cada um tem a sua maneira de trabalhar. E eu não preciso dispor aí para o público, todo mundo saber, não. O problema, o serviço é aparecer e fazer. É isso que é o problema. Porque, igual falar assim, não, cada um trabalha do jeito que quer. Eu sou acostumado a trabalhar desse jeito, eu trabalho do jeito que eu vejo que está certo. Então, isso aí acho que não é problema. E o outro também, vou deixar bem claro, sobre o prefeito vir aqui, não, ele não vem, não. E outro, 30 anos, só que cada um, e eu passei a saber, achar que eu fiquei parado, não, passei a saber, vários lugares, os prefeitos não vai. Não vai prestar conta, não precisa vir. Sempre manda. Porque, governador, senador, eles têm a prestação de conta deles? Tem, mas eles não vão lá, eles mandam os assessores deles, as pessoas para ir. O presidente tem conta para acertar? As prestações tem. Presidente não vai no Senado nada para prestar conta. Então, quem quiser ir, vai. Agora, se o prefeito acha que não devia vir aqui, não vem. Porque muitas das horas, aqui está uma politicagem dentro dessa casa, que a gente sente vergonha, envergonhada por causa disso aí. Agora, há 30 anos vem, é bom vir. Muito bom, eu fico satisfeito. E outra, sobre a outra que eu vou falar também. Quando eu entrei nessa casa aqui, o tanto que foi, desde o primeiro mandato que eu entrei aqui, tudo, a gente falando, você não tinha jeito de falar nem nada, você pedia segurança, que não tinha jeito de fazer nada. Como agora machucou do outro lado, o adversário do outro lado, agora tem segurança dentro dessa casa. Ainda bem que agora acordou, porque está do outro lado, porque do meu lado que eu tive aqui. Deus, quando eu entrei aqui, fui muito humilhada dentro dessa cama aqui, pedi segurança, igual pedi para fazer, isso que não podia fazer nada. A ex-presidente falou que não podia fazer nada. E nunca falou que podia fazer nada. E Deus que o dia que nós foi entrar nessa casa aqui, o dia da nossa aposta aqui já deu problema. Agora falar que ela organizou bem, não. Porque eu pedi, que quantas vezes eu fui humilhada aqui dentro dessa casa aqui, do outro mandado, e aí vem continuando. Mas enquanto
enquanto não machuca do outro lado, aí não teve segurança, não teve nada, igual pediu o senhor mesmo aquele dia, o senhor falou que não podia fazer nada, então agora estou até parado de ver que agora, por causa do outro lado agora, pode ter segurança, e eu fico agradecido de ter segurança, que nós já precisávamos disso aqui há anos atrás, aqui nessa Câmara, porque mexia e virava, a gente via falar o que era aqui, só que a gente eu não esperava, depois entrei aqui, eu vi, pedi, não, meu pedido não foi aceito, que pode perguntar ao doutor Ricardo aqui, que eu falei com o doutor Ricardo, aí precisa depender do outro. Então o que aconteceu? O problema foi isso aí. Agora estou satisfeito, pelo menos agora atingiu do outro lado, agora vai ter segurança. Foi bom ter segurança para todo mundo, que isso aqui está uma vergonha essa Câmara. Toda a vida, não deu do pedir que eu entrei aqui, é uma vergonha. O tempo do senhor venceu, dona Paulina. Depois vai para lá. Então, dona Paulina, você pode ficar tranquila que a senhora fez o pedido e eu estou atendendo também. Na verdade, eu estou atendendo mais a pedido da vereadora Paulina, porque outros vereadores não fizeram diretamente esse pedido a mim, a senhora fez realmente. E eu noto, muitas vezes, a hora que a senhora está falando, às vezes as pessoas não estão satisfeitas, que a pessoa que está aqui, às vezes, está revoltada lá fora com o prefeito, isso acontece, e assim também acontece com outros vereadores, né? Então, eu estarei aí atendendo o pedido da vereadora Paulina. É um gasto a mais, né? Mas a Câmara tem dinheiro para isso. Com a palavra, o vereador Guilherme. Bom, primeiramente, eu acredito, senhor vereador Rafael, quando eu venho aqui falar de futebol, assim como eu falei do Monsenhor Birajara, eu não estou aqui, significa que as coisas estão acontecendo. Então, se isso não é falar do povo, senhor, me desculpe, eu acho que o senhor está um pouco errado referente a isso. E quanto à sua política, é diferente da minha. Então, cada um tem sua maneira de trabalhar. A minha maneira é diferente. Assim, quando saímos da reunião sobre o hospital, no outro dia já conversei com a secretária de saúde, já passei para ela, e tanto é que ela já mobilizou e já está passando os postos de saúde, marcando reuniões individuais com cada posto, para ver o que pode ser feito. Então, a minha maneira de trabalho não é chegar aqui, ficar falando o que eu estou fazendo, deixando de fazer. Eu preciso de provar para mim mesmo o que eu estou fazendo. E eu quero provar que eu quero e estou lutando pelo povo. Então eu não preciso de vir aqui e chegar simplesmente e falar assim, fui ontem na secretária de saúde, fui ontem... Não, eu não faço trabalho desse jeito. O meu trabalho é o quê? Eu corro atrás para mostrar e para ajudar e para colaborar. Então cada um tem a sua maneira de trabalho. Assim como a sua é diferente de falar, vai no Facebook, prova o que você está fazendo, a minha não é desse jeito. Eu trabalho de maneira diferente. Então, eu acredito que chegar aqui e falar que eu não estou fazendo nada, que eu não estou abrindo a boca a fazer para o povo, eu não preciso de provar para vereadores o que eu deixo de fazer ou o que eu estou fazendo. Eu preciso de provar lá fora. Então, não é aqui dentro dessa casa que eu vou estar provando o que eu estou fazendo. E sim com o trabalho lá de fora. E quando o pessoal me procura, eu vou e junto, levo pessoas disso. Hoje mesmo veio um rapaz aqui comigo, hoje, o Ricardo, me atendeu fazendo um pedido para abaixo-assinado. Então, eu não preciso de ficar trazendo para essa casa tudo que eu faço. Então, essa é a minha maneira de trabalho. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Mauro. Presidente, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, só para dar uma explanada aí com relação à prestação de conta do senhor prefeito, para o pessoal entender... vale lembrar que essa audiência, né, é uma reunião pública, ela foi agendada pelo próprio prefeito. Inclusive, houve a notificação para essa casa com alguns dias de antecedência, havendo assim o tempo hábil para que o senhor prefeito pudesse estar indicando, nomeando alguém para o representá-lo nessa casa, coisa que não aconteceu. Então, como presidente da comissão, por não haver uma pessoa devidamente documentada perante essa comissão para prestar contas do que vem ocorrendo no executivo, como presidente, eu não aceitei a prestação de conta do senhor prefeito. Com relação... Não houve prestação de conta. Lembrando que não houve prestação de conta devido ao fato de não estar presente nessa casa alguém devidamente
documentado, tendo em vista que o prefeito teve tempo hábil suficiente para notificar ou comunicar essa casa a sua ausência, ou seja, a sua não prestação de conta do último quadrimestre aí a esta comissão. Com relação à reunião ocorrida no hospital, e também a prestação de conta da senhora diretora de saúde, foi um questionamento meu, só acrescentando aí na fala do vereador Rafael Freire, foi um questionamento meu e também uma preocupação minha, inclusive a questionei aqui no momento da reunião. É importante, é bonito até quando a diretora vem aqui e presta conta do que foi feito com relação à saúde, mas eu, como vereador, como representante, me preocupa muito o que está em aberto, ou seja, o que ela vem aqui e nos apresenta que foi executado, deixa de ser uma preocupação. Nos preocupa, principalmente se tratando de saúde, das demandas. É sabido aí que existe pessoas há um ano e meio, 6 meses, 2 anos na fila de espera, esperando às vezes um simples exame, esperando um procedimento cirúrgico. Então, assim, com relação a isso, deixa aí o nosso lembrete para que a população saiba também fiscalizar, observando aí o tempo de atendimento dos médicos nos postinhos, tendo em vista que às vezes o que sobrecarrega o atendimento da nossa Santa Casa é o não atendimento dos postos de saúde distribuídos pelos bairros da cidade. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Rafael. Senhor presidente, direcionar meu início de fala ao vereador Guilherme. Primeiramente, vereador, o senhor disse que procurou a diretora do Departamento de Saúde para conversar. O senhor não fez mais do que a sua obrigação, porque o senhor, enquanto vereador, e o senhor, enquanto líder do governo, é a tua obrigação. Se tem alguma coisa errada dentro do governo que o senhor representa, e que eu discordo em muitas coisas, se o senhor não tivesse feito isso, o senhor estava sendo omisso, infringindo, inclusive, numa das principais funções do vereador, que é fiscalizar. Então, isso não é motivo nem de parabéns, porque o senhor nada mais fez que cumprir com a tua obrigação. Agora, no que o senhor diz em relação ao povo, de realizar trabalho aqui, de realizar trabalho lá fora, é o que eu venho dizendo desde o início. Cada vereador aqui é responsável pelo seu mandato. Eu não estou aqui para ditar as regras de como o senhor deve trabalhar ou não. Ao contrário dos senhores, que acostumaram a mandar nessa casa e acham que ainda tem o poder de mando. Vem aqui querer ditar regras de como este vereador que vos fala deve se portar no seu mandato. Acho engraçado a vereadora Paulina dizer que cada vereador trabalha do jeito que quer. Ela disse isso, né? Mas eu não posso trabalhar do jeito que eu quero. Isso vale para todos, menos para o vereador Rafael Freire. Então, o que vocês querem, na verdade, é que essa casa aqui, essa Câmara, fechasse os olhos, cruzassem os braços, para que o prefeito continuasse mandando aqui como sempre foi. O senhor sabe muito bem disso, a vereadora Paulina sabe disso. Quando ela diz aqui que o outro lado não atendeu um pedido dela, que outro lado? Se essa casa vem desde 2013... na presidência, vereadores do lado do prefeito. Então é o lado dela mesmo que não atendeu um pedido dela. Que outro lado que não atendeu o pedido dela? Aqui não tinha oposição ocupando a presidência dessa casa. O que estava aqui era a base do prefeito que lá estava. Então é engraçado, porque vocês usam 2 pesos e 2 medidas. O senhor, por exemplo, trouxe uma notícia que não ficou esclarecida. De onde que o senhor tirou a informação do despacho, da notificação do senhor presidente, do mandado de segurança que impetramos, antes mesmo do senhor presidente ser notificado? Porque no site não saiu na íntegra. E o senhor trouxe o teor da matéria. Está no áudio.
E o senhor não respondeu isso. Então, se está vazando informação do Ministério Público, isso é grave. Isso é grave, senhor vereador. Isso é grave. Inclusive, o senhor disse que pessoas pediram para o senhor olhar no site. Que pessoas? Que pessoas foram essas? Aí depois o senhor fala, acha ruim, deixa o vereador querer dar transparência a tudo que está fazendo. Mas tudo que eu estou fazendo, a população sabe. E o que os senhores estão fazendo, ninguém sabe. Ninguém sabe. E vocês se vangloriam disso. Não. Essa política do coronelismo, essa política do cabresto, ficou lá atrás. Hoje os tempos são outros. E apertem os cintos, porque muita coisa ainda vai ser descoberta dentro dessa administração. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Então, mais uma vez, eu reafirmo que estará publicado a partir de amanhã, ali no ato da Câmara, a pauta para a próxima reunião, que é o projeto de resolução 007/2017, que autoriza o Poder Legislativo a celebrar convênio com a Polícia Civil para o empréstimo de 2 estagiários. Mais uma vez, eu passo esta informação aos nobres, a todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.